É uma imensa alegria estar aqui no GEAV novamente com vocês. E hoje eu escolhi esse tema que eu estava refletindo muito sobre isso. As pessoas sempre falam assim: ah, você sofre por isso porque é falta de fé. E eu resolvi estudar um pouquinho para saber se realmente é a falta de fé que faz com que a gente sofra. E fui pesquisar e descobri que essas duas palavrinhas, com algumas variações, não temais ou não tenha medo, elas aparecem 365 vezes na Bíblia. Então talvez seja de propósito para que a gente todos os dias se lembre que a gente não deve temer, porque nós temos esse mestre maravilhoso que cuida da gente. E eu vou lembrar algumas vezes em que ela aparece lá para a gente ver como é importante. Primeiro, chegou o anjo da Anunciação para Maria de Nazaré e falou para ela que ela ia conceber um filho, né? E ele disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Qual de nós não teria ficado no mínimo, muito preocupada se um anjo chegasse com essa notícia? Não é verdade? E imaginem isso, 2000 e tantos anos atrás, em que para uma moça, né, ter um filho sem um pai era um fator de ser expulsa da sociedade, né, da família recriminar. Hoje em dia a gente já não vê isso com bons olhos em muitas famílias. Imagine no tempo de Maria de Nazaré. Então, quando ele chegou com esse recado, com certeza ela ficou muito assustada e muito temerosa. Mas lá estavam as palavrinhas: não temas, mulher, né? Você encontrou graça e isso vai dar certo, né? Por mais que tenha vindo depois muito sofrimento para ela, porque uma mãe perdeu um filho nas condições que Maria perdeu é razão de muita tristeza, mas ela realmente foi iluminada e foi abençoada, né, por ter podido trazer ao mundo o nosso amado mestre. Mas lá estava isso: não temas. Quando isso foi dito a José, qual que foi a reação dele também? Ele ficou calado, ele não disse nada, mas ele pensou que ele iria repudiar Maria. Ele não ia aceitar, porque ele não era o pai daquela criança, quando ele soube que ela ia ter um filho. Aí lá vem as palavrinhas de novo. Enquanto ele assim pensava, ele pensava em repudiar Maria, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. José também não estava numa situação fácil não, gente. Né? Hoje também já não é fácil para um homem assumir um filho que não é dele. Imagina naquele tempo. Ele já era muito mais velho que ela, já tinha uma vida diferente e de repente ele ia ficar falado na sociedade, ia ganhar apelidos que ele não ia gostar. E o anjo veio também para acalmar o coração dele e disse: não temas, José, vai dar tudo certo. Né? Esse filho que Maria espera é filho de Deus e você está tendo o privilégio de poder ser o pai terreno dele. E a partir daí, José teve muita vergonha dos seus pensamentos e ele contou para Maria e para os pais dela o que ele tinha pensado em fazer e da aparição do anjo lhe acalmando o coração e lhe dizendo: não temas, José. E eu vou falar só mais algumas vezes, mas são 365, quem quiser conferir está lá, tá?
na transfiguração, né? Jesus subiu, os apóstolos estavam lá embaixo e eles ficaram com muito medo, apavorados, quando eles viram Elias, e eles ficaram sem saber o que estava acontecendo. Então Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: levantai-vos e não temais. Porque naquele tempo, essas coisas espirituais não eram muito comuns, essas materializações. Então era muito assustador para eles. E qual de nós, mesmo que a gente já conheça essa amada doutrina, nosso Consolador prometido, que às vezes tem umas experiências espirituais que nos assustam? Seja uma visão, seja uma premonição, seja quando a gente de repente está numa reunião e alguém incorpora, a gente toma um susto, porque isso também não faz parte do dia a dia da nossa vida comum. Então, claro que os apóstolos se assustaram e Jesus disse: não temais, está tudo certo, eu estou aqui e eu estou cuidando de tudo que está acontecendo. E depois ele foi até perguntar o que eles tinham achado, quem era, o que tinha acontecido, não é mesmo? E essa que foi muito linda, né? Ele chegou, Simão estava lá no seu barco, e Simão ouviu se aproximando, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Está no Evangelho de Lucas. Meus irmãos, Jesus já chamou a cada um de nós para sermos pescadores com Ele. E muitos de nós ainda temos medo. Muitos de nós, a gente ainda vem aqui, assiste a palestra, toma o passe, mas a gente tem medo de jogar a nossa rede. A gente tem medo de nos colocar no barco de Jesus. A gente tem medo de doar um pequeno tempo da nossa vida para essa pescaria. Se a gente prestasse um pouquinho mais de atenção no convite que o mestre fez, não foi só para Simão Pedro. Ele faz para cada um de nós, todos os dias. E a gente tem medo. Conheço pessoas que falam assim: não, eu não quero compromisso com a mediunidade, não. Eu sei que eu tenho, mas depois que eu começar, eu não posso parar, então eu não quero, tenho muito medo disso. Ou então a gente fala assim: não, eu não sei o que vai acontecer comigo, porque quando a gente começa a trabalhar com esse tipo de coisa, a vida da gente vira de cabeça para baixo. Tenho muito medo, não é? Não tem muita gente que fala isso? E está aí nosso amado mestre dizendo: não tenhas medo, né? Eu estou no leme desse barco. Você é um pescador ou uma pescadora escolhidos para fazerem parte dessa pescaria. Eu preciso de cada um de vocês. Porque Jesus não disse que precisava só dos 12 apóstolos. Ele precisa de cada um de nós. Mesmo que a gente não tenha a disponibilidade dos apóstolos de largar tudo só para seguir o mestre. A gente tem a nossa vida, a gente tem que trabalhar, tem que cuidar da nossa família. Mas será que a gente está se dedicando pelo menos a parte possível do nosso tempo para essa pescaria? Ou a gente está com medo? Muitas das nossas preocupações no nosso dia a dia giram em torno de algum medo do que pode acontecer. Se vocês pararem para prestar atenção amanhã, quantas vezes vai passar na cabeça de vocês esse pensamento ou até essas palavras: não, eu tenho medo. Não, eu acho que eu não vou conseguir. Acho que não vai dar certo. E o que isso gera dentro do nosso coração? Um excesso de ansiedade. Se eu perguntar aqui, quem é ansioso aqui dentro? Ninguém? Todo mundo, né? Gente, isso parece que é uma doença que está na sociedade como um todo. Todo mundo se diz ansioso. Quando alguém fala que não é ansioso, a gente fala: tem alguma coisa errada com essa pessoa. E o que faz com que a gente tenha essa ansiedade tão exacerbada? É esse medo do futuro. Né? Então, assim, nossa, lá na empresa que eu trabalho está tendo muita demissão. Eu tenho medo.
de ser demitido. E aí a pessoa começa a pensar 1000 coisas. Se o chefe chegou com dor de cabeça e não falou bom dia, pronto, sou o próximo da lista, vou ser demitido mesmo, porque ele nem falou bom dia para mim hoje. E isso vai se tornando cada vez maior, daí um pouco a pessoa está com taquicardia, está tendo um ataque de pânico, e está passando mal. Por quê? Por uma coisa que nem aconteceu. Não é verdade? Porque esse medo que nos persegue no dia a dia, ele gera isso, gera adoecimento também. Então, quando a gente consegue se lembrar de não ter medo, essa ansiedade tende a diminuir. O que a gente... Vou falar um pouquinho da ansiedade, porque é um mal que todos têm, a maioria tem, e que a gente vai tentar lidar um pouquinho melhor com ela. Tudo tem que ocorrer imediatamente, quando a gente quer. Isso é uma coisa que era muito de criança. Criança não tem muita noção do tempo depois. Você fala assim, semana que vem a gente vai no parque. Semana que vem para uma criança é um tempo que ela não consegue imaginar. Né? A gente tem que falar para eles mais em cima da hora, porque eles não conseguem lidar bem com essa antecipação. Mas o adulto já teria a capacidade de entender o tempo. Mas a gente não entende. A gente quer as coisas no nosso tempo. Eu adoeci, mas eu quero a cura agora. Eu quero um emprego melhor, mas eu queria um emprego melhor agora. Eu não quero investir em estudar mais um pouco, em melhorar meu currículo. Eu quero agora. Eu quero um amor, mas eu não sei nem como é que eu estou no meu coração. Eu quero o amor agora. A gente sempre quer a solução dos nossos problemas na hora que a gente quer. Mas as coisas só acontecem no tempo de Deus. Tem muitas coisas que a gente deseja hoje e que talvez a gente não alcance nessa encarnação. E a gente não se conforma com isso. Porque essa nossa urgência faz com que a gente fique obcecado por esses pensamentos, pelos nossos desejos. E Deus sabe que às vezes naquele momento não era o melhor momento para a gente receber aquela graça que a gente está pedindo. Né? Isso se aplica a qualquer área da nossa vida. A gente está com muita pressa, a gente está com muita urgência. A sensação é de que 24 horas não são suficientes para o tanto de coisa que a gente tem que fazer a cada dia. Será que o que está errado é o tempo, que é dia e noite com essa duração, desde que a Terra é Terra? Ou será que é a nossa vida que a gente está querendo encaixar nela mais coisas do que ela comporta? Né? Porque, nossa, eu tenho que trabalhar tantas horas por dia, eu tenho que fazer academia, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que dedicar aos meus amigos, eu tenho que ter lazer, eu tenho que assistir um seriado, eu não posso perder a novela e não sei o que, não sei o que. Aí chega meia-noite, a pessoa está exausta, não fez metade do que tinha que fazer, e vem aquela sensação de fracasso, às vezes uma angústia mesmo, que é aquele aperto no peito, que leva também ao aumento da ansiedade. Poxa, nunca dá tempo de eu fazer tudo que eu programo. Então, será que a nossa programação está sendo justa com o número de horas que a gente tem? Né? Será que o problema é que a gente não está fazendo certo ou que a gente está querendo fazer coisa demais em menos tempo? Se vocês lembrarem do tempo dos pais, dos avós, que chegava no fim da tarde, eles punham a cadeira na porta de casa e ficavam conversando, isso para nós parece coisa de maluco. Quem de nós para conversar com quem mora na nossa casa? Quanto mais com o vizinho. Por quê? Porque hoje a gente tem pressa de tudo. Então, se você encontra com o vizinho na padaria, são 3 palavras e pronto. Porque a gente tem essa pressa absurda, né? As esperas se tornaram quase insuportáveis. E aí o que acontece também? Como as coisas não acontecem no momento que a gente quer, a gente começa a viajar nas fantasias do futuro. E nunca são fantasias agradáveis, né? Porque o ansioso, ele não pensa assim, não, eu vou sair do trabalho e vou encontrar uma pessoa super legal, a gente vai bater um papo, um amigo que eu não via há muito tempo. Não, ele pensa, eu vou sair do trabalho, eu vou sair correndo, para eu cair, para eu ser atropelado, para eu não conseguir chegar, minha mãe brigar comigo.
É só coisa ruim que vem na cabeça. E isso vai fazendo a ansiedade ficar muito maior. E se vocês lembrarem de um pensamento ansioso que vocês tiveram, vocês vão ver que na maioria das vezes ele não se realizou. A maioria deles não se realiza, ele só acontece dentro da nossa cabeça. Essas catástrofes todas que a gente prevê não vão acontecer. Então, por que a gente investe tanto tempo antecipando coisas tão desagradáveis, não é mesmo? Para que serve a ansiedade? Andréia, mas se não servisse para nada, Deus não tinha colocado isso na vida da gente. E eu concordo totalmente. Para que ela serve? Para ela dar para o nosso cérebro a oportunidade de se preparar antes que ele precise lidar com uma situação. É uma pré-ocupação. Então, por exemplo, eu vim aqui hoje fazer a palestra com vocês. É uma ocupação que eu tinha. Mas eu tinha que me preocupar disso. Eu tive que preparar os slides, eu tive que organizar meu tempo, eu tive que estudar para poder estar aqui. E isso é bom, porque imagina se eu não tivesse feito nada disso, chegasse aqui e não soubesse nem o que dizer para vocês. Então, essa é uma função saudável da ansiedade, que a gente possa se antecipar. E aí eu posso pensar, gente, mas e se não abrir o pendrive? O que eu faço? Ah, não, então eu vou mandar também por e-mail, porque qualquer coisa a gente abre o e-mail e eu pego a apresentação. Se eu conferir se meu passador de slide está com pilha, são coisas que a gente vai evitar algum problema no futuro. Agora, eu podia também ficar assim, ai meu Deus do céu, hoje é feriado, não vai ter ninguém lá para me assistir. E vai estar vazia, eu vou ficar muito nervosa, eu vou ficar insegura. E se faltar energia? Tem faltado energia cada vez que chove. Nossa, será que eu vou saber falar sem olhar os slides? Gente, eu ia estar aqui apavorada. Provavelmente não ia estar conseguindo falar nada para vocês. Então, olha a diferença entre a gente se ocupar previamente de uma coisa para que ela saia bem e a gente ficar se preocupando por uma coisa que não necessariamente vai acontecer. Esse é o desgaste que a ansiedade exacerbada traz. A neurociência fala que existem algumas causas, né, que podem ser fatores de risco para uma pessoa ser ansiosa. A genética. Eu ouso discordar um pouco. Eu acho que eles falam a genética porque eles estudam pessoas de um grupo familiar que vivem juntas. E o nosso jeito de viver, ele tem a capacidade de contaminar as pessoas que estão perto da gente. Imagina, por exemplo, que você acordou super alegre, feliz, um dia bom, e aí você chega num ambiente de trabalho, da escola ou da família e fala, bom dia. A pessoa fala, pra que bom dia? Claro que o dia está péssimo hoje. O seu humor também não cai imediatamente? Então, a ansiedade pode ser contagiosa naquele núcleo familiar. Se eu tenho uma mãe ansiosa, um pai ansioso, provavelmente eu como filha serei também. Porque a gente vai convivendo no mesmo padrão energético. E isso a gente tem que tomar cuidado quando a gente tem pessoas que dependem do nosso exemplo. Isso acontece muito com as mães, com os pais, mas acontece também com os filhos em relação aos seus pais mais idosos, irmãos em relação uns aos outros, amigos. A gente tem que ter muito cuidado para a nossa ansiedade não sair contaminando o mundo por aí. Pessimismo inato cultivado. Eu ouço muita gente falar assim, André, eu não consigo ser otimista. Eu vejo o mundo sempre com óculos cinza. Eu sempre acho que tudo vai dar errado. E a pessoa nasce pessimista e vai morrer pessimista? Não, a gente pode mudar isso. Não é fácil, é um exercício, a gente tem que passar a policiar os nossos pensamentos, né? A gente cortar esses pensamentos negativos. Tinha um personagem de história, de desenho animado, que ela era uma hiena, e ela falava assim, ó dia, ó tarde, ó noite, não vai dar certo. Não sei se vocês chegaram a ver, porque isso é muito antigo. Tem gente que é a própria hiena. Tudo não vai dar certo. Então, quando você começar no ó dia, você fala, não, para. Não vamos chegar no não vai dar certo. Vamos mudar o pensamento. Vamos substituir por uma outra frase. Vai dar certo. Ainda não deu certo, mas vai dar certo.
Porque às vezes não é que não vai dar certo nunca, é só porque a gente está com aquela pressa que eu falei lá atrás, querendo as coisas no nosso tempo. Então, ainda não deu certo, ainda não estou no emprego dos meus sonhos, mas olha, eu já estou fazendo um curso de digitação, sei lá, eu estou conversando com uma pessoa que trabalha numa empresa que diz que talvez no final do ano eles vão contratar. Então, assim, ainda não chegou, mas está a caminho. Ao invés da gente pensar, nossa, nada dá certo mesmo, nunca vou sair desse emprego, nunca vou melhorar de vida. Então, quando vier essa sensação de pessimismo, que a gente consiga cortar isso, que a gente consiga mudar a nossa forma de pensar. Isso é possível sim, é um aprendizado. E isso também contagia. Então, se a gente vive num ambiente com pessoas muito negativas e a gente se torna mais positivo, elas começam a prestar atenção e dizer, nossa, interessante, eu gostei. Eu também quero mudar os meus pensamentos. Então, a gente tem essa capacidade também de contagiar pelo bem ou pelo mal, que a gente sempre contagie pelo bem. Traumas profundos, pessoas que passaram por situação de muito estresse, como um sequestro, uma tragédia na família, isso pode gerar muita ansiedade e isso pode ser tratado por médico, tratado por psicólogo, tratado no tratamento espiritual, para que a gente vá apagando esses traumas para que eles não interfiram tanto na nossa vida. Então tem pessoas, por exemplo, passaram por um acidente de carro, que só de pensar em entrar no carro elas começam a tremer e não querem mais dirigir. Mas isso também não precisa ser para o resto da vida, né? A gente pode passar por um tratamento e reverter essa situação que causa muita ansiedade. E o que aqui eu acho que ninguém tem, né? Quase ninguém tem esse problema, o estresse crônico. Gente, a gente vive estressado. Eu já vi crianças pequenininhas, 4, 5 anos, dizendo, ai, eu estou muito estressado. Sabe, parece que virou tão comum a gente se estressar com as coisas. E não tem necessidade disso tudo. Se a gente parar para pensar, se eu estou conversando com uma pessoa e o cachorro começa a latir muito alto, eu vou ficando estressada, irritada com aquele cachorro. Porque eu acho que o mundo gira em torno do meu umbigo. O cachorro late porque é da natureza dele latir. Ele não está latindo para me irritar. Então a gente tem que acordar que a pessoa que te fecha no trânsito não é porque ela não gosta de você, porque ela quer te fazer irritação, não. É porque ela não sabe dirigir. Então esse estresse, tem alguns que a gente realmente não consegue evitar, mas a maioria dos estresses que a gente vai tendo no dia a dia são frutos das nossas escolhas. A gente escolhe se estressar com coisas que não valem a pena. Aí a gente tem que repensar. Vale a pena me estressar com isso mesmo? Nossa, meu chefe chegou super chato, não olhou na minha cara e já passou um monte de trabalho. Ou você entra na onda dele, aí a ansiedade vai lá para cima, o estresse vai lá para cima, ou você fala, eu não sou obrigado a entrar nesse padrão vibratório. Vou fazer o que der, o que não der, eu falo para ele, olha, chefe, não deu hoje, eu faço amanhã. E não entra nessa vibe. Porque se um não quer, dois não brigam. A mãe da gente falava tanto isso pra gente com os nossos irmãos, né? Quando falava, foi fulano, não foi fulano. Ela dizia, se um não quer, dois não brigam. É verdade. Então, se eu não quero me estressar, o outro pode querer o tanto que ele quiser. Não me afeta, né? Conta uma história que um mestre muito sábio estava um dia meditando e chegou um rico e despejou um cesto de lixo em cima dele. E aí o discípulo ficou muito irritado com aquilo. E ele falou, nossa, mas como assim, mestre? O senhor é tão bom, o senhor só ajuda as pessoas, o senhor fica aqui fazendo o bem e chega a pessoa e joga um lixo no senhor. Aí ele falou assim, olha, você está pegando o lixo, eu não. Ele jogou o que ele tinha, mas eu só pego se eu quiser. E é isso, as pessoas às vezes jogam o lixo delas na gente e a gente pega o lixo e briga. E fica chateado e fica martelando aquilo na cabeça dias, né? O lixo é dela, eu só pego se eu quiser.
Esse é um grande fator de estresse e que a gente escolhe. Vocês conseguem entender como é uma escolha? Ah, Andréia, mas eu não sou zen desse tanto, não. Eu não tenho sangue de barata. Então, vamos treinar sangue de barata. Porque a gente precisa para o nosso corpo. O estresse, gente, ele abaixa a nossa imunidade. E a maioria das doenças que nós temos tem a ver com o nosso sistema imunológico. O estresse, ele aumenta os batimentos cardíacos, ele atrapalha a nossa respiração, ela não fica tão expandida quanto ela deveria, diminui a nossa capacidade de raciocínio e envelhece. Não tem nenhuma vantagem em viver estressado. Então, ter sangue de barata, se é isso que a pessoa diz, faz o contrário, faz com que a sua imunidade fique sempre boa, seu coração bata no ritmo normal, sua respiração seja tranquila, seu relacionamento passa a ser melhor com as outras pessoas e tudo fica melhor quando a gente consegue fazer essas escolhas. O que a gente pode fazer para lidar melhor com a ansiedade? Quais são os melhores exercícios? Autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para saber as situações em que vão gerar mais ansiedade, que vão gerar mais estresse, para a gente encontrar formas saudáveis de lidar com elas. Se você não está conseguindo se conhecer sozinho, procura um profissional, procura um amigo em quem você confie, procura uma pessoa mais velha e mais sábia, com quem você possa se abrir para fazer com que você consiga se entender um pouco melhor. Informações corretas. O que é isso? Como a ansiedade muitas vezes é baseada na fantasia que a gente cria, né? Então eu começo a imaginar um monte de coisas que não tem nada a ver. Quando eu trago algo da realidade, quando eu trago informação correta e falo, ei, não é assim que vai acontecer. O seu chefe só não falou bom dia para você, ele não te mandou embora. Para com isso. Quando a gente traz esse dado de realidade para o nosso pensamento, a gente corta a ansiedade pela raiz. Então, as informações corretas são muito importantes. Se você não está confiando, né, se seu pensamento é muito fantasioso ou não, conversa com uma pessoa que você confia na capacidade dela de compreensão, que seja uma pessoa mais objetiva e fala, fulano, aconteceu isso e isso. Você acha que eu estou viajando? Você acha que é fantasia minha? E a pessoa vai dizer, ei, acorda. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que eu atendi, ela olhou uma rede social do marido e viu que ele começou a seguir uma floricultura. Aí ela resolveu que ele tinha mandado flores para alguma mulher, porque senão ele não tinha seguido uma floricultura na rede social. Minha gente, rede social as pessoas pedem para a gente seguir e muitas vezes a gente segue só por educação. Mas isso não passou pela cabeça dela. E ela ficou ruminando isso até ter uma briga com ele. Ele falou, nossa, é uma cliente lá da loja. Na hora ela perguntou, você tem um Instagram? Eu dei, ela pediu para me seguir e eu segui. Então, assim, ela teria poupado uma semana de sofrimento se ela tivesse simplesmente trazido um dado de realidade. Que floricultura é essa que você está seguindo? Mas não, ela foi criando. Então, assim, dados de realidade ajudam. Expressão em palavras. Que a gente consiga não querer ser fortona, e não, eu não vou mostrar que eu estou chateada, eu vou segurar, eu não vou dizer para ninguém que eu estou sofrendo por isso. Quando a gente fala dos nossos sentimentos, eles se tornam mais digeríveis, a gente consegue lidar melhor com ele. Então, que a gente possa dizer, nossa, meu chefe hoje não me cumprimentou, eu fiquei super chateado. É o suficiente para aliviar seu coração. Não precisa entrar assim tão fundo num sentimento e num sofrimento. Evitar estimulantes. Isso serve para estimulantes químicos que a gente ingere, né? Café, bebida, droga, muitas coisas, mas serve para estimulantes mentais também. Quem assiste demais aqueles programas policiais, que se a gente torcer sai sangue, começa a ver todo mundo como bandido. Tem medo até de abrir a porta para o filho. Então, meus irmãos, nosso padrão vibratório está ligado ao nosso pensamento.
Se a gente fica vibrando nessa frequência, não tem como a ansiedade não subir e assim todas as outras coisas desagradáveis. Então, vamos evitar esses estimulantes que só fazem mal para nós. Exercício de memória. Ai, nada dá certo na minha vida. Ei, para. Lembra que semana passada você superou uma dificuldade super complicada? Lembra que você teve uma perda assim e você conseguiu melhorar? Então vamos lembrar das nossas conquistas, ao invés de já colocar que nada dá certo mesmo. Praticar atividade física, põe muito estresse para fora, ajuda. Meditação, relaxamento, visualizações positivas, a gente imaginar um local de natureza tranquilo, quando a gente está no auge do estresse, imagina que você está passeando num jardim, num campo, numa cachoeira, isso instantaneamente acalma o nosso coração. Alegria e positividade, né, que a gente consiga ser mais positivo na vida, e o principal, que eu estou aqui para falar dele, a fé. Como eu disse, eu fui procurar saber se realmente a maior parte dos nossos problemas de ansiedade é falta de fé. É falta de fé. Então, que a gente aprenda cada vez mais a não temer. Mesmo diante de um perigo real, porque normalmente a ansiedade é um perigo imaginário, mas mesmo que seja um perigo real, que a gente não se esqueça que Jesus está no leme desse barco. E ele fala para nós a todo minuto, não temas. E aí eu vou terminar com esse texto de Joana de Ângeles, que eu acho muito bonito, e ela vai falar de muitas coisas da vida em que a gente não deve temer. A tarefa, pela sua magnitude, parece-te impossível de ser conduzida pelas tuas fracas forças. O compromisso, porque grave, faz-te crer improvável levá-lo com êxito, mediante o necessário equilíbrio. O labor, considerando a sua extensão, produz-te receio. O desafio, pelas responsabilidades que impõe, causa-te preocupação. Não temas, porém. Quanto te diga respeito, faze com a melhor doação de ti mesmo. Se pretender remover a montanha, inicia o trabalho retirando as primeiras pedras. Não lograrás o pico sem transpores o obstáculo inicial. Conjeturando apenas no como realizar o dever, deter-te-ás na meditação. Pensa, planeja, mas atua. Se outros fracassaram, o problema é deles. Essa, porém, é a tua vez de que darás conta. Sem a ação, ser-te-á difícil saber dos resultados. A seara em festa é o prêmio ao trabalho de preparação do solo. A catedral suntuosa cresceu de pedra em pedra após a escavação da base. A escultura monumental resultou do primeiro golpe dos que o sucederam. Estás fadado ao triunfo. Eu acho essa frase linda. Nenhum de nós está aqui para fracassar. Todos nós estamos fadados ao triunfo. Responsabilidade constitui estímulo ao êxito. Receio, porém, é prejuízo na economia moral da vida. Dinamiza as tuas forças ao império da vontade bem dirigida e conseguirás facilmente realizar os cometimentos em pauta. O equilíbrio de que necessitas resultará do exercício e da vivência da ação enobrecedora que empreendes. Embora a convivência diária com o Mestre, acompanhando-lhe as realizações transcendentais, ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos recearam. Compassivo e tranquilo, no entanto, Jesus acalmou-os, dizendo-lhes: não temais, sou eu. Em qualquer labor com Cristo, não temas nunca. Ele sempre estará contigo. Ele sempre está com qualquer um de nós. E Ele não abandona o nosso barco. Então, diante dos temores reais ou imaginários, que a gente se lembre sempre dessas duas palavrinhas de Jesus. Não temais. Ele está sempre conosco. Obrigada, meus irmãos. Fiquem com Deus. Prece. Então vamos fechar os nossos olhos. Imaginar um local de natureza bem tranquilo. E a figura do nosso amado Mestre Jesus.
olhando para nós com aquele olhar tão carinhoso. E vamos dizer a Ele: querido Jesus, nós te agradecemos imensamente por todas as oportunidades que o Senhor nos oferta a cada dia, por podermos levantar, exercer as nossas atividades, por termos um corpo que responde a tantos comandos, por termos tido a graça de conhecer essa doutrina consoladora que pauta as nossas vidas, os nossos comportamentos. Gratidão, Senhor. Gratidão pela nossa família, pelo nosso teto, pelo nosso pão. Gratidão pela esperança que move o nosso coração. Gratidão por cada pessoa que cruza o nosso caminho, que são usados por Ti como instrumentos para a nossa evolução. Gratidão por estarmos aqui mais uma vez reunidos em Seu nome, aprendendo um pouquinho mais sobre os Seus ensinamentos e tentando trazer para a nossa vida prática. Sabemos que não é fácil, Pai, mas estamos tentando. A cada dia a nossa reforma íntima. E como nós somos muito pequenos, esteja sempre conosco, nos conduzindo, nos amparando. E assim como o Senhor fez com Pedro, que foi pelas águas e começou a afundar, segura na nossa mão quando estivermos afundando, porque nós sabemos que ao seu lado nada precisamos temer. Graças a Deus.